Hoje nós estamos aqui no canal sobre educação e um dia muito especial para mim, porque eu estou com a minha professora de inglês, lá da Austrália. É uma honra muito grande receber a Michelle Sander aqui no nosso canal. Eu acho que para nós vai ser assim, muito importante saber o que acontece com o inglês australiano, o que acontece com as pessoas que procuram essa língua, assim como eu procurei. E encontrei a Michelle e deu um up no meu inglês. E quero continuar, viu, Michelle? Quero continuar. Eu vou deixar para que a Michelle se fale agora sobre ela, sobre quem é a Michelle, que todo mundo lá na Austrália, o grupo nosso, procura tanto para aprender inglês. Hello, everybody. How are you? Oi, Cleusa. É um prazer imenso poder estar aqui com você, vendo você mais uma vez. Mas primeiro de tudo, antes da gente começar, eu quero. Ah, É um probleminha. Então, se eu der algum furinho, gente, me desculpa, tá? De coração. Então, Cleusa, eu estou super feliz de estar aqui com você no seu canal. E a verdade é que eu queria dividir, né, com o seu público as dificuldades e também os prazeres, né, as grandes vitórias que os brasileiros têm quando eles mudam para fora do Brasil, procurando imigrar para um novo país. E nesse caso, a gente está falando da Austrália, né? Você mesmo, você tem dois filhos na Austrália, você pode dizer, né, qual é a situação das pessoas que imigram, né? E você tem dois tipos de imigrantes, né? Você tem o imigrante que já chega na Austrália falando inglês super bem, e tem aqueles outros que deixaram, né, para aprender a língua quando eles chegam no país. Então, acho que é isso que a gente está falando também, Isanet. E misturei o português com o inglês. Né? A gente vai estar falando sobre isso, né? As dificuldades e também os benefícios de você mudar para um país de língua inglesa, né? então, Michele, se você puder resumir a sua trajetória como professora, eu acho que seria muito importante para a gente fazer a introdução neste momento aqui que a gente vai começar um bate-papo. Sim, com certeza. Então, eu sou originalmente de Brasília, mas eu tenho uma história um pouquinho peculiar, porque eu tomei a decisão de ser professora de inglês muito novinha. Aqui em Brasília, né? Eu digo assim, aqui em Brasília porque eu estou em Brasília nesse instante. Eu Em Brasília, os alunos da escola particular de Brasília, a gente tem muito acesso eu vou dizer, a aprender inglês, né? E principalmente para, né, os adolescentes, as crianças que moram no plano piloto, mas eu quero que, assim, eu estou fora do Brasil há 25 anos, tá? Então, quando eu cheguei na Austrália em 1998, eu já era professora de inglês no Brasil, aqui em Brasília. E eu amo dar aula. E eu tomei essa decisão de ser professora de inglês mais ou menos com a idade de 11 anos. Eu comecei a estudar inglês com 3 anos. Então, eu fui para uma escola pública aqui em Brasília, ela tinha uma partnership com a American, com a Embassy, com a American Embassy, com a Embaixada Americana. E eu lembro da minha primeira aula de inglês. E era uma professora americana que estava nessa escola pública, numa escola parque, que chama Escola Parque em Brasília. Eu lembro da minha primeira aula, eu tinha 3 anos de idade. E ela falou: Mother, Father, Family, I love you, you love me. E eu lembro do primeiro dia, eu tinha 3 anos, e eu fiquei apaixonada. E logo na sequência, meus pais, né, por serem, eu vou dizer, candangos, né, que eles são mineiros e mudaram para Brasília logo no início de Brasília, eles viram a necessidade de, né, de nós, né, eu e meus irmãos, de aprendermos inglês. Então a gente estudou, né? A gente pagava curso de inglês aqui, tem uma escola muito boa, na minha época, principalmente, que chama Casa Thomas Jefferson, que era da Embaixada Americana também, e, quer dizer, eu estudei inglês a minha vida inteira. Então, quando eu fui para a UNB,
eu sou da UNB, né? Eu já fui já falando inglês, né? Porque eu tinha tomado essa decisão muito cedo na minha vida e, obviamente, meus pais me incentivaram a continuar. Mas eu tenho, primeiro de tudo, uma paixão por dar aulas, né? E acabou que é Isso a eu área. sei, viu? Isso eu sei. Eu vejo meus alunos como meu ouro, sabe? É um prazer, assim. E mesmo no Brasil, quando eu trabalhava aqui, eu trabalhava em escola de inglês aqui, também trabalhei na rede particular de quinta, oitava, e eu tenho verdadeira paixão. Eu não consigo sair da profissão, né? Eu comecei a dar aula muito cedo e eu absolutamente amo. Mas você estava me perguntando um pouco da minha trajetória. Então, eu terminei o IB em 95 e fui para a Austrália porque eu queria fazer o mestrado enfim, já cheguei na Austrália falando inglês e logo na sequência conheci meu marido e eu digo que eu sou uma das imigrantes de sucesso, porque eu já cheguei na Austrália com a língua inglesa e hoje eu trabalho na Austrália dando aulas de inglês. Eu sou professora na escola australiana. Então eu dou aula de inglês para o australiano. Então, assim, para mim, como profissional, é uma coisa incrível, né? Porque eu estou dentro da escola deles, né? Então, quer dizer, você tem que imaginar um australiano que dá aula de português no Brasil, né? Quer dizer, uma vitória, né? E eu Isso sinto, assim, que isso tudo é pela diligência, né? Que a gente coloca na nossa vida para poder realmente conquistar esse mercado, né? é. Eu tenho muito, sei de tudo isso que você está falando, principalmente que você é uma professora que tem a parte pedagógica muito boa. Eu nunca pensei que eu fosse chegar no nível de inglês, né? Que nós chegamos através de você, com você. E eu me lembro que uma das aulas eu falei, Michele, você é perfeita. A parte pedagógica, tudo. Você lembra disso, né? Então, Não, mas você é um amor, né? é. Então, eu acho, né, que diante de tudo isso que você falou, né, nós estamos aqui conversando com uma pessoa que realmente é muito competente, muito capaz. Então, eu vou perguntar para você, né, que vai servir para muitas pessoas que querem, né, sair do país e aprender inglês, né? Michele, lá na Austrália, você já falou que ensina para as crianças australianas, né? Australianas. Além disso, você também tem um perfil de aluno diferenciado, que é o estrangeiro, é o brasileiro. Você tem mais Sim. alunos, estrangeiros brasileiros ou outras nacionalidades? Então, eu só quero fazer um parênteses nisso tudo que a gente está falando. Eu acho que, primeiro de tudo, em relação à pedagogia, né? O ensinar, the pedagogical approach, né? Eu acho assim que eu vejo cada aluno que está na minha frente, ele é um indivíduo e ele é individual na minha turma. Então, não interessa se eu tenho 30 alunos, se eu tenho 50 alunos, se eu tenho 100 alunos. Eu olho para cada um e eu sei o que você precisa, o que o seu marido precisa, o que a outra precisa, e, enfim, para mim são pessoas individuais dentro da minha aula, dentro do meu plano de aula. E eu procuro realmente atingir cada um, né? Cada um dos meus alunos. Obviamente que quando você está dando aula na escola primária ou na escola secundária, que você tem um currículo, né, que você tem que seguir, tem essa regra, mas isso não vai tirar de você a sua capacidade, o seu teatro, para você realmente atingir o seu aluno e fazer com que ele esteja na sua sala de aula e ame estar na sua sala de aula. Então, para mim, eu acho que é isso. Independentemente de onde o professor está dando aula, ele tem que querer fazer com que o aluno goste dele. Eu vou dizer,
ame ele. Por quê? Porque, na verdade, você consegue dar aula muito mais facilmente se seus alunos realmente gostam de você e te respeitam. E não é sendo brava, não é, né? Obviamente, numa escola pública, né? Muitas vezes, eu não estou falando do Brasil, porque eu dou aula na escola pública na Austrália e não é fácil, tá? A molecada é bem difícil, mas eu atinjo cada aluno da forma que ele precisa ser atingido. Então, eu realmente cuido dos meus alunos com muito amor, sabe? E no seu caso, né, quando a gente se encontrou, eu estava dando aula para terceira idade. E na nossa turma a gente tinha alunos brasileiros, alunos iranianos, alunos japoneses, né, de vários lugares. E para mim, independentemente de onde que o meu aluno é, ele é um indivíduo que precisa ser cuidado dentro da minha sala de aula. Então, Cleus, eu acho que eu estou falando de pedagogia agora e esqueci da sua pergunta inicial. Qual que Então, foi a pergunta? a pergunta era o que tipo de aluno, que se você, além dos australianos, né, que você tem essa função lá com eles também, de ensiná-los a língua deles, você também trabalha com Sim, proficiência, não é? E sim, sim, também com esse tipo de, esse perfil aí de estrangeiro. O que eu sim. perguntei, então, é isso. Eu queria saber, assim, que tipo de aluno você, além dos australianos, quais são os Australianos. outros? Sim, então, o meu filão, a minha parte é inglês como uma segunda língua, né? Então, quando eu fui para a escola australiana, eu fiquei na parte de literacy. O que que é literacy? É a parte de alfabetização, mas na parte da escola secundária. Então, eu não pegava os alunos que eles estavam no nível mais alto, e sim aqueles que tinham mais dificuldade. Por quê? Se a gente está trabalhando na área do inglês como uma segunda língua, o professor de segunda língua, ele é muito bom na parte pedagógica da língua, e na parte morfológica e da sintática. E que é uma coisa que a gente deixa um pouco de lado a literatura e trabalha assim nas funções da linguagem, né? E isso que eu fazia dentro da escola australiana. Eu saí da escola australiana porque eu tenho um pulo muito grande de voltar. E voltei, né? Durante muitos anos eu fiquei trabalhando com provas de proficiência. Não sei se vocês conhecem, mas o IELTS e o PTE são duas provas de proficiência que dão imigração para a Austrália, que elas ajudam as pessoas a ganharem pontuação para imigrarem para a Austrália, e eu adoro trabalhar com prova de proficiência. Então, quando a gente se conheceu, foi quando eu quis, porque o meu trabalho com a língua é muito estressante, porque eu trabalho com imigrantes do mundo inteiro que querem ir para a Austrália. E para ir, não adianta, o cara pode ter gastado US$ 100.000 em curso, ele pode ter o dinheiro do mundo. Ele tem que fazer uma prova de proficiência de inglês para ele conseguir trabalhar na área dele. E eu pego essa parte toda que é muito estressante para o aluno, porque ele já gastou dinheiro, ele já está. É a última fase, né, do processo de imigração. E ele está uma bomba, né? E eu pego toda essa bomba psicológica que ele está ali, que ele tem que terminar, ele tem que passar uma prova de proficiência. Então é uma coisa muito estressante. E quando eu fui para, porque, né, eu te conheci no projeto que tem em Queensland, que é do Multicultural Families, que são aulas de inglês de graça para a comunidade imigrante. E para mim isso foi um passeio no parque, porque, primeiro de tudo, eu sei que as minhas aulas são de graça para a comunidade, né? E para mim, aquela seriedade toda, não que eu não seja séria com meus alunos, mas essa seriedade toda que existe na prova de proficiência, esse estresse emocional que existe na prova de proficiência, eu consegui aliviar dando aula para os alunos da terceira idade. Então, para mim, foi conciliar prazer com não é obrigação, né? Prazer com o prazer de dar aula e de querer ajudar também essa comunidade da terceira idade que a gente tem, né, na Austrália. Então, eu vou dizer para você que o meu escopo de aluno, ele é mundial.
E hoje eu dou aula, né, normalmente de pessoas de 20 anos que querem migrar para a Austrália, até os maiorzinhos, entendeu? Os pais dos meus Até nós, alunos. até os pais, né? Exatamente. E É, que é um prazer fundamental, incrível, que eu é, amo. é. Amei, amei, amei. Agora eu vou fazer uma pergunta específica para o brasileiro. Tá. Eu sei que existem inúmeras dificuldades para se aprender uma língua, né? E você falou, né, de todas, algumas você já até citou, mas eu acho que especificamente do brasileiro, no caso do brasileiro, qual seria assim, a dificuldade maior para ele aprender inglês? Tá. Então, eu acho que a gente está falando também muito da classe social, né? É, Então, mas você está falando aprender inglês aqui no Brasil ou aprender inglês quando ele chega na Austrália? Porque quando tem chega uma na distinção. Austrália, que é a experiência que eu tive. Tá, então quer dizer, quando muitas vezes o brasileiro chega lá fora com o sonho de imigrar, ou se eles não têm esse sonho imediato de imigrar para um país de cultura inglesa, mas quando eles chegam na Austrália, que eles veem um país extremamente organizado, que você, né, trabalha e você é recompensado pelo que você faz. É um país extremamente seguro. Eu acho que uma das coisas maiores para o brasileiro também é a segurança. Infelizmente, a gente vive num país onde a insegurança é difícil, né? Quer dizer, você às vezes está com seu celular, você não sabe, o seu filho não pode pegar um Uber, não pode andar de bicicleta. Então, quer dizer, quando os pais chegam na Austrália, que eles têm, né? Eu tenho duas filhas, a gente consegue ter muito mais paz de espírito. Então você tem dois grupos de brasileiros que chegam na Austrália. Um que já chega de uma classe social que está sendo refugiado do Brasil, indo embora para um país por causa de segurança, e normalmente as pessoas que têm um pouco mais de uma situação financeira melhor aqui no Brasil, a grande maioria já fala inglês. Eles já chegam lá falando inglês, enfim. Já você tem uma outra classe social que vai para a Austrália ou para qualquer outro país de língua inglesa para realmente melhorar a vida. E essa classe social, na minha opinião, ela bifurca, porque uns, eles veem a Austrália como essa é a minha opção e eu vou fazer de tudo para aprender o inglês o mais rápido possível, e eles focam e eles simplesmente arrebentam. Ou tem uma outra bifurcação que quer ter a vida do Brasil, a vida do pagode, a vida do funk que tem aqui, lá na Austrália. E eles deixam de aprender a língua. E chega 5 anos, 6 anos depois, ninguém aprendeu nada, está desesperado e quer fazer uma prova de proficiência em 2 meses. Então, a maior dificuldade do brasileiro é descobrir e definir o que ele quer fazer quando ele chega na Austrália. Porque o brasileiro ama o Brasil, só que quando ele chega lá, ele vê um país que dá tantas oportunidades, mas você tem esses dois lados. Ou que simplesmente não foca e quer viver a mesma vida do Brasil lá, e o que focou e que sobressaiu, né? Então, eu digo assim que nesse exato momento, se tem alguém, né, que realmente quer ir para fora e está pensando em mudar os horizontes da vida, né, e fazer o inglês é peça fundamental para o sucesso do imigrante. É. É, Eu, assim, por isso que eu fiz essa pergunta e esperava essa resposta mesmo de você, porque eu percebi isso. A gente percebe no contato com as pessoas. Eu fiquei 7 meses na Austrália e percebo perfeitamente que existem essas pessoas que estão lá, né? Até na nossa sala tinha um, né? não, Que sim. que era assim, que não se esforçava, não fazia as atividades, então é difícil, né? É esse grupo que vai ter que voltar, porque não tem espaço para ele lá. E volta, e É, volta. Mas na verdade, se você realmente quer ser um imigrante de sucesso, a gente está falando de imigração aqui, tá? sim, Se a pessoa tem interesse de ser um imigrante de sucesso, qual é a forma mais
fácil. Inserir na sociedade. E Sim, como que você insere? Pela língua. pela língua, não tem outro jeito. E outra, muitas vezes a pessoa fica preocupada com o sotaque. O É, sotaque não é o mais importante. O que é o mais importante é aprender a pronúncia correta. Então, tem duas coisas que a gente está falando. A gente está falando de pronúncia de palavra e a gente está falando de sotaque. Você ter um sotaque brasileiro não tem o menor problema. O que você não deve é cometer erros de pronúncia, que são duas coisas completamente diferentes. Então, o sotaque as pessoas têm, tanto que você tem o sotaque australiano, o sotaque canadense, o sotaque inglês, o sotaque do canadense que fala francês, que é fluente em sim. inglês. Eu tenho o sotaque do brasileiro, mas eu sou fluente em inglês, por sinal, eu sou IELTS 9, que é a nota mais alta da prova do IELTS, entendeu? E eu não perdi as minhas origens, mas o que eu não faço é cometer erros de pronúncia, né? E é isso que eu trabalho profundamente nas minhas aulas de inglês. Eu faço questão que meus alunos falem e falem bem e pronunciem as palavras corretamente. Então, o problema não é o sotaque, o problema é a pronúncia, tá? E isso pode ser trabalhado e não é um big deal, não é um problema, entendeu? Eu acho que até você pode falar aqui, o que você fala muito nas suas aulas, que um método bom, interessante, é você gravar o que você fala Sim, sim, e sim. ouvindo e melhorando, né? Eu Sim, acho, sim, a gente faz várias técnicas, né, na nossa turma, na nossa aula de inglês ali, a gente fez várias técnicas, e uma delas é essa que você está falando, que é a técnica do shadowing, que é a que você repete, e a gravação da sua voz. Então, por exemplo, você realmente quer melhorar o seu inglês? Uma delas é você ter um texto que você leia o texto e que você confira o que o texto original fala e você compara. Então, quanto mais você repete a mesma gravação, então você ouve e você repete, você ouve e você repete, você ouve e você repete, é uma forma que você pode fazer para você estudar inglês sozinho, sem o auxílio de um professor, sim. Ô, né? Michele, é assim, tem algo mais que você queira falar, né? Que sirva para os estrangeiros, para nós brasileiros, né, em relação à língua. Não, com certeza. E depois disso, eu gostaria que você desse uma mensagem para que esses jovens, essas pessoas, e mesmo nós, pais, né, possamos levar para esse ensino, esse aprendizado. Olha, eu acho assim que uma das coisas mais importantes, tá? É o inglês hoje, ele é fundamental na vida de qualquer pessoa. Então se você fala um pouco de inglês, você consegue viajar o mundo, porque o mundo fala inglês. Essa que é a verdade. Você vai na China, eles falam inglês. Você vai em qualquer país do Oriente, eles falam inglês. Então, Indonésia comecem a fala estudar. inglês. A Indonésia fala inglês, né? É. Então, é a língua franca do mundo, é a língua usada para negócios, para viagens. Então, falar inglês hoje, há 20 anos atrás, já era uma obrigação. Então, não adianta dizer eu não gosto do inglês. Não inglês é igual matemática. Tem que aprender, tem que saber fazer, tem que saber fazer as contas. Você não precisa saber fazer um cálculo do roller coaster, de um carrinho de rolemã, mas você tem que saber o básico, entendeu? E então, hoje em dia, nenhuma criança pode estar sem falar inglês. Elas têm que aprender o inglês e, de repente, até o espanhol mesmo. No Brasil, como a gente sabe, eu falo inglês, espanhol, português, enfim, para mim, língua é uma coisa muito importante. Então, estudar inglês é importantíssimo. Número dois, falar inglês, né, aprender inglês que não use a tradução. Por que não a tradução? Porque a tradução condiciona o aluno a sempre pensar na língua mãe. E ninguém lá fora vai ficar, como que eu falo isso em inglês? Você tem que tentar fazer do método mais natural possível. E tem várias técnicas. Quem quiser pode me mandar uma mensagem. Eu digo o que você deve fazer para você realmente melhorar o seu inglês de uma forma natural.
Então, número 1, estudar inglês. Número 2, quando você for estudar inglês, procure estudar de uma forma natural, não com a tradução. E número 3, se você decidir ir para um país de língua inglesa e fazer um curso de inglês, ninguém aprende inglês em um mês, tá? Não acredite em quem diga que você vai aprender inglês em um mês. Impossível, tá? Inglês é uma vida. Ninguém aprende nada em um mês. Ninguém aprende a tocar violão em um mês. Você tem que realmente praticar. Então, se você for para fora e você for fazer um curso de inglês lá fora, use daquela oportunidade e fale inglês constantemente. Não fique nas suas rodinhas dos brasileiros que passam no pagode o final de semana inteiro. Vá, faça amizades com pessoas de outros países. Exija de você realmente puxar a linguagem, porque assim você aprende. E eu acredito que não interessa a sua idade. Se você realmente tem interesse, você vai conseguir. E pode perguntar para mim, eu te dou altas dicas também, tá? Olha, sigam a Michelle no Instagram, que ela dá muitas dicas. Entram no Instagram da Michelle, é Michelle Sanders. Michelle P. Sanders. Depois a gente deixa. Michelle P. Isso, Sanders, pensando isso. Depois eu coloco no canal. Ó, Michele, foi muito rica a nossa conversa. Eu quero agradecer muito. Foi a primeira vez que eu aprendi inglês sem tradução, porque eu sei francês fluentemente e eu aprendi francês sem tradução. E todas as vezes Isso. que eu ia aprender inglês, tinha tradução e eu não conseguia aprender. A hora que quando eu encontrei você, que me obrigou a não traduzir, foi que eu comecei a aprender, E começou a sabe? acreditar. Acreditar. Eu falava, Exatamente isso. agora sim, porque eu sempre acreditei e não traduzi, porque foi quando eu aprendi o francês. O francês foi assim, eu fui aprendendo sem a tradução. Quando vi, eu estava falando. Eu falava, mas eu estou falando essa língua. Então, É. eu agradeço muito a presença de você no nosso canal. Tenho certeza que foi muito útil e muito obrigada. Cleusa, obrigadíssima. Eu estou amando estar aqui com você e com vocês todos. Um beijo grande a todos e espero encontrá-la novamente, não só como minha aluna, mas em qualquer outro momento, porque você é uma pessoa queridíssima e uma inspiração também, viu? Um beijo grande a todos, gente. Beijo. Obrigada, viu? Tchau.